Fala, professor de música, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um podcast Poderosa e Ele. E hoje o nosso tema é 5 passos para você ter uma escola com muitos alunos. Eu sou Tatiane Starling. E eu sou o Matheus Starling. E esse programa, gente, se você não está inscrito, se inscreve aqui agora, compartilha com aquele seu amigo que é professor de música também, porque aqui a gente tem trago assuntos que pode estar te ajudando, podem ajudá-lo também a crescer como professor de música, a empreender nesse universo, tá bom? E esse programa não poderia existir se não fosse o nosso patrocinador, JMC Academy, que vai aparecer aqui atrás, que é uma universidade de música na Austrália, na verdade não só de música, da indústria criativa. Lá tem game designer, tem produção musical, composição, engenharia de som. Então, se você... performance musical, se você tem interesse em estudar fora do Brasil, numa faculdade excelente, que tem um bom nome e que cabe no bolso do brasileiro, JMC é a melhor opção, tá bom? Se você tem interesse em saber mais sobre a JMC, também vai aparecer aqui. A gente tem agora a JMC Academy Brasil, é o nosso Instagram, segue lá. E lá a gente tira várias dúvidas. Se você tem um interesse, manda um direct que a gente te responde, tá bom? E, Matheus, o nosso tema principal é 5 passos para ter uma escola com muitos alunos. Certo. E eu quero te fazer o convite para falar o primeiro passo que a gente escreveu juntos, né? Certo. Que você fala muito sobre o foco no aluno. Explica para a galera, Matheus, o que é esse foco no aluno. Então, gente, primeiro passo, foco no aluno. Por que eu acho isso importante? Por exemplo, eu que sou um guitarrista de performance, tenho carreira solo, e eu tenho vários colegas também nessa pegada, com esse tipo de mentalidade, de performista mesmo, de tocar música instrumental, ou de acompanhar artistas. Então, é um tipo de músico ou um tipo de professor que tem um foco muito grande em alta performance. Ok. O que acontece é que muitas vezes esse professor ele não está tão interessado em dar aula com paciência para um cara. Ele quer só simplesmente replicar os processos que deram certo para ele e para o aluno. Sim. Né? Então, até a gente talvez tenha aí um descasamento do aluno ideal, né? Que a gente fala do público-alvo. Esse é um tipo de professor que só está afim, só está interessado em alunos mais avançados e ele vai pegar um perfil diferente. Agora, se é um professor que está afim de entrar nisso, para dar aula para alunos de perfis diferentes, ele vai ter que entender que nem sempre o aluno que está chegando ali está interessado em ser um aluno de alta performance. Sim. Em ser um músico de alta performance. Na verdade, a maior parte dos alunos são alunos que não são de alta performance. Exatamente. Então, quando você fala principalmente foco escola, né? Quando você fala foco no aluno, é você entender as necessidades do aluno, as dores do aluno, onde que os sonhos, né, onde ele quer chegar com a música. É isso que você quis dizer? É porque eu, por exemplo, quando comecei a dar aula, os alunos que chegavam até a mim estavam muito interessados nas coisas que eu fazia. Então era muito natural, é muito apaixonante você ter essa troca com o aluno. Só que quando você se torna um professor profissional, você começa a perceber que nem sempre os alunos que chegam possuem esse perfil. Muita gente não tem paciência, não entende que, cara, qual é o papel do professor? O papel do professor é ser uma ponte para que o aluno chegue até um sonho ou que ele consiga eliminar aqueles problemas que ele tem, que a gente chama de dor. Então, o professor ele precisa entender que o foco da aula é o aluno. Qual é o seu interesse, onde que você quer chegar, qual que é o teu sonho com a música. E muitas vezes você vai pegar um aluno ultra interessado, um aluno que já toca há muito tempo, você já é um músico de estrada, você vai se dar muito bem com ele. Mas quando pinta esse aluno que está num outro estágio, ou, por exemplo, até um cara super interessado no que você faz, mas não tem tempo para estudar. Né? Às vezes um profissional liberal, o cara tem uma agenda apertada, a gente sabe muito bem o que é isso. Sim, como sim. que você lida com um aluno desse? Porque as pessoas falam muito, como que lida com um aluno desmotivado? Eu sempre falo, olha, primeira coisa, tem que entender por que o aluno está ali. Então, muitas vezes o aluno está ali e já chega até com vergonha e fala assim, eu já tentei com outros professores, mas o cara exigia muito de mim. Então, eu já quero dizer para você que eu não tenho tempo. Então, o cara já tem até uma dor ali que é... Ele já chega explicando, né? Já chega explicando, porque às vezes o professor dele era até bom, às vezes o cara fala, o professor era até bom, mas... Então, entenda o lado do aluno. Você está ali é para levar o aluno para um lugar que ele está sonhando. Ou seja, o professor ele é o instrumento para que esse sonho do aluno aconteça. Então, eu vejo isso
tenho visto também na nossa escola, a gente teve que remodelar nos últimos 7 anos de estar em física, né, na escola física, passaram vários tipos de alunos e a gente teve que se remodelar. Adaptar, né? Remodelar mesmo, porque a gente teve que pegar modelos antigos, porque a gente tinha um público diferente no começo, e a gente teve que modificar esse modelo. A base é a mesma, a sua metodologia, o ensino todo apostilado, só que a forma como esse nosso professor lidar com o aluno, é o que eu falo sempre, na aula experimental você vai conhecer o aluno, vai entender o aluno, a dor do aluno, o que ele quer com a música. O sonho, né? O sonho do aluno. E aí você vai usar a nossa metodologia dentro daquele contexto. Não é chegar porque eu tenho uma metodologia, já abrir página 1. Não é isso. Né? Mas se você pega um cara que vem sedento, louco para entrar numa metodologia, se você já bota uma página 1, o cara fica interessado. Por isso que realmente você tem que saber o que aquele aluno está buscando. Sim. Porque tem um que vai odiar, não vai fechar, e tem um que vai amar. Sim. Eu acredito que, na verdade, o método, ele impressiona ou traz um alívio para todo o aluno. Sim. Qualquer aluno que chega e percebe, poxa, esse cara aqui é organizado, ele tem um método, tem uma apostila, então eu sei que não é talvez aquele professor lá da meu vizinho, que ele pega uma folhinha e toda aula era uma folhinha jogada, e na outra aula ele perguntava o que a gente viu na aula passada mesmo, o que a gente pode ver agora. Então, ter organização, ter método é sempre importante. Sim. O método ele engessa o professor, ele é um script, né? Não, sim, ele não engessa, mas eu tô falando que o cara tem que saber utilizar esse método de acordo com o aluno. Porque o aluno que está ali, por exemplo, para aprender a tocar Legião Urbana no churrasco do final de semana com os amigos. Sim. Como você introduziria esse método já de cara, página 1, página 2, página 3? Como você faria? Então, o que acontece? A nossa apostila, por exemplo, de introdução à guitarra ou ao violão, ele no início é sempre mostrando como é o instrumento, a separação do braço, cordas. Então é uma coisa muito básica de introdução. E os primeiros exercícios, eles são básicos, porque não tem jeito. O cara tem que conhecer a estrutura do instrumento, ele precisa conhecer as cordas, uma coisa anatômica mesmo. Então não tem muito para onde fugir, né? O que o professor ele precisa começar a adaptar é uma questão, às vezes, de repertório, o ritmo do aluno. Acho que isso é muito importante. Então, a adaptação de repertório, ritmo do aluno. Por quê? Tríades, tríades. Independentemente se você leva muito a sério ou não, as tríades elas são imutáveis, né? Elas continuam sendo tríades. Não, mas quando eu falo sobre isso, talvez você não tenha entendido. Eu falo muito lá na escola física, isso mudou também o jogo lá, na questão de matrículas, é o seguinte: o cara chega para fazer uma aula experimental, ele ainda não é aluno, né? Ele é um aluno em potencial, mas ele ainda não é aluno. E aí a gente tem uma metodologia, a gente tem um ambiente acolhedor, a gente tem excelentes profissionais. O que falta para esse cara fechar? É o professor dar uma aula onde ele entende o que o cara quer com a música e fazer com que ele já saia daquela aula experimental fazendo alguma coisa. É o que a gente chama de pequenas vitórias, então, né? O que acontece? Não somente se apegar ao método, mas o cara na primeira aula sair já tocando alguma coisa, o cara que achava que era impossível. Ainda mais Legião Urbana, por exemplo. Quantos acordes tem isso aí? 3, 4 acordes. Então, é uma coisa mais fácil. Sim, com certeza. Então, o cara já sai dali fazendo algo. Ele fala, caraca, é possível, eu vou voltar. Sim. E aí, quando o cara volta, você tem esse ambiente organizado, apostilado, e um professor que se interessa pelo aquilo que o aluno quer, o cara vai fazer matrícula e vai continuar. Eu acho que, inclusive, nós que temos métodos, nós usamos isso como um benefício, né? A gente sempre fala, cara, aqui é tudo organizado, então você chega em casa, você já sabe o que você vai estudar. Tudo de forma cronológica. Mas sempre é o seguinte, o nosso método, ele foi elaborado baseado em dor de aluno, né? Quais são os problemas que os alunos possuem. A gente foi refinando o nosso método, por exemplo, a apostila de guitarra 1. Tem mais ou menos uns 8 meses que nós refizemos ela, colocamos um conteúdo novo, porque o propósito é sempre esse. E assim, a gente sempre tem nos professores para que eles entendam que a apostila é um parâmetro. É um parâmetro.
A apostila não é a aula. Ela não dita a regra da aula. Ela não dita né? a aula, né? Ela tá ali o seguinte, poxa, é segurança para o aluno. Se tiver que anotar alguma coisa, está sendo anotada na aula, na aula de subtríades. Então o aluno tem as anotações, tem complementos ali dentro. Então é isso. Mas o foco é sempre o seguinte, entender o que o aluno está buscando, qual é o sonho, ou se ele já toca, se ele tem algum problema, já teve um trauma com o professor antes, entender como vai quebrar isso. O professor e o método é sempre uma ponte para o aluno chegar onde ele deseja. Então, gente, número 1, foco no aluno. E número 2, tenha um espaço acolhedor. Sempre cai para que eu fale sobre isso, né? Por conta do olhar feminino, será que é isso? Ou não? Então, porque é engraçado, né? A gente sempre fala em sinergia, né? Que eu e a Tati, nós somos bem diferentes em algumas coisas. E eu sou um cara bem bagunceiro, né? Para ambiente. O meu quarto é bagunçado. Eu quero logo fazer e eu gosto de espalhar minhas coisas e ter tudo meio perto. E ela é super organizada. Eu acho isso ótimo, porque eu nunca teria... Ele acha isso ótimo, porque o quarto dele é bagunçado, eu entro lá e arrumo, né? Não, porque se eu não tivesse você na escola... Na escola eu teria que ter alguém para ter ocupar essa posição, porque eu não sou o cara para isso. Então, professor de música, se você também tem esse lado desorganizado, esse ambiente acolhedor que eu falo, sempre falo, independe de você ter dinheiro ou não, tá? Por quê? Porque começa nas pequenas coisas. Para você que é um professor que empreende numa sala, numa salinha, tenha um ambiente limpo, um ambiente acolhedor, um tapete na porta, um cafezinho quente, uma água, uma cadeira para a pessoa sentar, para o pai do aluno que veio hoje, que você não estava esperando, mas veio acompanhar. Esse ambiente, se você já passou dessa fase de só estar numa salinha e estar num ambiente de escola, precisa de mais coisas ainda, além disso, sabe? Tem um ambiente com uma boa iluminação, tem um ambiente com a pintura do ambiente, tem que ser uma pintura que... isso tudo, gente, tem técnica, tá? Por exemplo, a cor do ambiente faz com que o aluno se sinta mais alegre, mais triste, mais motivado. Lá na escola, eu me lembro até hoje, quando a gente fez o projeto da Starling Física, que a arquiteta trouxe pra gente as cores, ela deu essa aula de colorometria, eu acho que chama, e ela falou sobre as cores premiums, né? Que foram as cores que a gente escolheu, que é cinza, madeira, preto e branco. Essas cores são cores que passam elegância, que passam sofisticação, que passam tranquilidade, que passam segurança. Então, realmente são as cores que combinavam com o projeto, combinavam com esse rapaz aqui, esse professor top demais, né? Comigo também. Comigo, claro que botei mais uma corzinha, enfim. Mas a cor do ambiente também é muito importante. A cor das lâmpadas. Sabia que é muito importante, Matheus? Para que é usado as lâmpadas brancas, Matheus? Você sabe? A cor de iluminação branca. Para poupar energia. Não! Ela poupa, hein? Ela poupa, mas hoje não tem mais tanto isso, porque elas são de LED, né? Então elas têm mais ou menos o mesmo gasto. Mas, na verdade, um ambiente acolhedor, mais cozy, acolhedor, né? Mais acolhedor, mais intimista, você usa luz amarela. Você não usa luz branca. Normalmente, luz branca é usada para ambientes como supermercado, ambientes que têm produtos à venda. Mas uma escola de música, por exemplo, não combina tanto uma escola inteira com luzes brancas. Porque fica parecendo demais um hospital, um supermercado. Você vê que nem shopping é tudo luz branca. Tem luzes, tem jogo de luzes brancas e amarelas. E lá na Starling, eu acho que 70% é de luz amarela e o restante de luz branca. A luz branca é no ambiente de classe, né? Obviamente, está na sala de aula, tem que ter um quadro, prender atenção, luz branca. Eu estou falando daquele ambiente que se chega para ser acolhedor, para a pessoa ali relaxar, esperar a sua aula, fazer a matrícula perto da secretaria. Então, gente, até a luz interfere no poder de compra da pessoa, sabia? Se ela chega num ambiente muito poluído, ela fica com muita informação. E o nosso cérebro, a hora de tomar a decisão de uma compra,
tem que ser uma coisa muito certeira, é uma decisão por impulso, emotiva. Então, esse ambiente também propicia que você feche ou não matrículas. Então, esse ambiente agradável que eu falo é o ambiente físico, independente de dinheiro ou não. Tem um ambiente organizado, limpo, cheiroso. O cheiro, Matheus, também faz muita diferença. Eu conheço algumas lojas que elas têm perfume próprio. E eu até tô pensando em fazer para Starling, porque eu amo o cheiro, né? Querendo fazer um cheiro da Starling. Você acha que vai ter cheiro de quê, Starling? Morango. Mais doce? Ah, não, morango não. Vai ser um cítrico amadeirado, né? Porque a madeira é a nossa cor também lá. Então, cítrico amadeirado vai ser uma coisa mais assim, sofisticada. Enfim. Então, gente, passa o nome. Gostou, Mitch? Gostou? O Mitch também gosta de perfume. Sempre que chega lá na escola, tá cheiroso, né, Mitch? Todo mundo sente o cheiro do Mitch. Fala, o Mitch chegou, tá cheiroso. Então, foco... ponto número 1, chave número 1 é foco no aluno. Chave número 2, ambiente... Cheiroso. Não, peraí, gente. Aconchegante. Aconchegante, um ambiente aconchegante. Matheus, um cheiro bom. Não, um espaço acolhedor. Esse é o número 2, espaço dica acolhedor. Homens aí, homem, tá? Você que não tem uma esposa igual a minha, que não tem dica... E aí, cara, eu não tenho nada de cheiro. Casa cara, primeiro. Vai na farmácia, chega lá e compra um Rexona. Até chega no ambiente e faz assim, ó. Tchá, meu irmão, vai ficar maravilha, não vai? Rexona? Nossa, mãe. Ou então aquele Avante, não tinha um? Avante? Avanço? Nossa. Ou você usa Avanço e elas avançam. Ai, que horror! Lembra disso? Você usa Avanço e elas avançam. Aí tinha o Tony Ramos, cabeludo assim. Ai, que nojo! Que isso? Nojo o quê? Cabeludo, cara. Vai ser cancelado, hein? Terceiro ponto, vamos lá. E o terceiro ponto, tenha equipes com funções bem definidas e cobrança de resultados. Gente, isso é muito importante. Cara, fala. Nós, quando começamos a ter uma gestão profissional, ter separação... Não, conta de antes a bagunça. É porque, gente, não tem jeito, né? Quem vai abrir uma escola de música, normalmente é músico. Não e é engraçado isso, porque nós conhecemos uma escola de música que veio com uma gestão de venda profissional e a escola foi um fiasco, né? Porque a galera... Mas ali tinha um exagero de uma parte, né? Então, o que acontece? Aí aquela pegada, não, vamos implementar metodologia tal, vamos vender, agressividade. Gestão de pessoas. Mas faltou a paixão. Faltou o seguinte, cara, por que eu tô aqui? Né? Eu tenho paixão para estar aqui. Então, assim, nossa escola começou muito com o lado da paixão. Faltou técnica deles também. Do nosso lado, a gente começou muito com o lance da paixão, mas a gente, quando abriu, a gente estava estudando sobre empreendedorismo, né? Então, tem 7 anos que a gente começou. Eu lembro, eu comecei a comprar livros de empreendedorismo 1 ano antes de abrir a escola. Eu lembro. Então 8 anos já que você estuda, né? Já tem 8 anos que eu estudo, mas a gente... É na prática que você... Que você sabe não adianta, você pode ler qualquer livro. Se você não abre um negócio... Gente, não tinha um podcast como esse aqui dando dicas pra gente do que tem que fazer, do que tem que buscar, do passo a passo. Aproveitem isso. Não tinha Coloquem nem curso. em prática. Não tinha nem curso, né? Não tinha curso virtual, mesmo. Essas coisas não tinha. Então a gente abriu muito na raça mesmo. Então, quando você abre, é que você entende as dificuldades no mundo real. Sim. No livro, no manual, meu amigo, não tem nada. Se você não tem mundo real, o manual, o livro, ele não tem sentido. Não faz porque sentido, fica muito no imaginário, né? Fica muito imaginário. Tem vários livros muito bons que eu li naquela época, que eu reli. Você viu de outra forma. Só fez sentido agora. Sim. Livro sobre gestão, por exemplo, que fala de camadas de gerentes, liderança. Eu li aquilo lá, eu me lembro que tinha várias marcações que eu falei, não lembrava de nada disso que eu li. Depois que eu li ele recentemente, 1 ano atrás, mais ou menos, né? Do livro sobre gestão. Sim. Qual que é o nome do livro mesmo? Que eu esqueci. Gestão 2.0? Não. Esse livro é esse que eu li sobre gestão... Pipeline. Pipeline. Que é muito bom esse livro sobre gestão de equipes e tudo mais. Que eu falei, caramba, é exatamente o que eu estou vivendo. Né? Porque agora a gente tem camadas... Né? A Tati, por exemplo. Olha só que coisa maravilhosa, gente. A Tati, ela vai 1 dia na semana na escola. Todo o resto da semana, a escola ela tem uma autogestão. Você só bate reunião com o time. Na verdade, assim, de 6 meses para cá, a gente profissionalizou ainda mais a gestão. A gente foi
costurando, aprendendo, tentando coisas e modelos, até que a gente falou, não, vai ter que ser assim, porque é assim que é profissional, assim que vai dar certo, e está dando certo. Eu tenho ido uma vez na semana só na Starling, física, né? E terça, quarta e quinta, reunião todos os dias com todos os times. Aí é onde a gente fala de equipes aqui. Equipe do comercial, equipe do financeiro, aí eu tenho a coordenadora geral e equipe pedagógica. E aí eu tenho as outras reuniões com a equipe do PME, equipe da EAD, da escola virtual, equipe de gestão de tráfego. Essa parte, então, era uma bagunça, porque o Matheus, ele já falou aqui em alguns podcasts, o Matheus é aquele cara da visão, né? Que está lá do alto, olhando as oportunidades, o que o mercado está usando e às vezes nem está usando, ele já tem a ideia e ele quer implementar, então ele joga a ideia, vem alguém atrás catando as coisas, né? Só que o que acontece? Eu, com a escola física demanda muito mais cuidado e energia do que a escola virtual. Porque são muito mais pessoas. Então, onde mais tem pessoas, mais problemas, né? Então, eu não tinha um olhar muito grande para a escola virtual. E aí foram acumulando coisas e processos que ele jogava. A equipe dele, que estava com ele também, sobrecarregada de um monte de coisa, não fazia tudo que ele achava que estava sendo feito. Então, e agora a gente tem a Luma, que está ajudando a gente com essa gestão de projetos, todas as ideias que o Matheus... Por exemplo, ele vai, a gente tem um grupo e fala, Meet, ele só pontua, Meet, fazer isso, ele joga no grupo. A Luma vai lá agora, coloca dentro do Trello, coloca tudo que o Meet tem que fazer e até a data. E ela cobra o Meet, porque o Matheus não lembra mais de cobrar. Aí é o Lucas tem que fazer isso. O Daniel... Então, agora tem um processo, tem alguém, essas ideias não ficaram esquecidas no limbo. Então, quando a gente fala de organização, é isso também. É você não somente ter ideias e falar tem que fazer isso ou aquilo. Tem que botar para agir, tem que ter alguém para organizar e cobrar se isso está sendo feito. Exatamente. E a mesma coisa na área comercial, por exemplo. Gente, comercial, quando eu falo de área comercial, é 2 pessoas ou mais. Isso vira uma área. Não existe comercial de uma pessoa só. Aí não é um comercial, é venda. Comercial é de 2 para frente, tá? Por quê? Porque ali você vai implementar técnicas de venda, ali você vai metrificar as vendas, vai saber de onde estão vindo aquelas pessoas, para onde vocês vão prospectar, de onde vocês vão captar. Então, ali, com esse time de 2 ou mais, você vai dividir funções e vai fazer com que isso aconteça. No financeiro é a mesma coisa. Financeiro não é só contas a pagar e contas a receber. Tem inadimplentes, tem a parte de impostos, tem a parte de recibos, tem a parte de nota fiscal. Gente, é muita coisa que um financeiro faz e necessita. Porque a gente fala muito aqui, mais para o professor de música, que ele está começando, mas a partir do momento que você vira uma empresa grande, com mais de 10, 20 funcionários, as coisas elas se modificam. Por exemplo, nota fiscal. Se você tem mais de 100 alunos, são mais de 100 notas fiscais geradas todo mês, de forma manual, não é automático. Porque você tem que entrar dentro do sistema da prefeitura. Então, assim, é muito trabalho. Então, é muito importante você ter pelo menos 2 pessoas em cada área. Obviamente que eu estou falando isso para uma escola que já comporta financeiramente isso, tá? Não quer dizer que você tenha que abrir uma escola e ter 2 pessoas em cada área, não. Não mesmo. Porque isso vai acontecer depois que você tem uma demanda de alunos, né? Quanto mais alunos, mais processos e mais coisas a ser realizadas. E mais dinheiro entrando para pagar essas pessoas. Então, ter equipes financeiro, comercial, farei um pouquinho. A coordenação, o que a coordenadora hoje faz? A coordenadora, ela faz o meu papel lá. Ela coordena a equipe, ela cobra a equipe das metas, ela das aulas, ela olha o fluxo, como está acontecendo. Ela também faz o comercial 2, essa coordenadora. Porque o que é o comercial 2? Comercial 1 é aquele comercial direto, é aquele que capta os alunos, é aquele que atende os alunos, é aquele que fecha a matrícula. O comercial 2 é aquela pessoa que vai cuidar dos alunos que já entraram para a escola. É aquela pessoa que vai enviar, por exemplo, uma pesquisa de satisfação. Oi, fulano, tudo bem? Que bom que você está com a gente. Você tem gostado das aulas? Você tem alguma coisa a acrescentar?
E aí, ali, ela vai gerar o quê? Uma relação com esses alunos. Desta relação, eu falo isso muito com a coordenadora, tem que fazer isso com muito amor e carinho, porque dessa relação vai nascer novas vendas. É muito mais fácil você vender para quem já é o seu cliente. E engraçado que ela, no primeiro mês que ela fez esse trabalho, ela vendeu mais para quem já era cliente, ela fechou mais matrículas do que o comercial 1. Que é aluno que estava entrando. E ela ficou impressionada, ela ficou encantada. Eu falei, cara, isso não é para ser um mês só. Foi novidade esse mês para você, do jeito que eu falei, do jeito que eu te mostrei para fazer, mas você tem que ter essa empolgação para fazer todos os meses. Porque as pessoas já te conhecem, as pessoas já têm um carinho e respeito por você, ou seja, você vai mandar uma mensagem, elas vão responder. Sim. Então, você precisa de gerar relacionamento com essa pessoa. Obviamente, gente, que venda não é você encher o saco. Existem técnicas para você vender, sabe? Não tem que obrigar ninguém. Você tem que fazer um bom trabalho, ser diferenciado e saber mostrar esse trabalho para o seu cliente, né? Para o seu aluno. Tem que ser um benefício para o aluno, né? Exatamente. A pessoa que compra, ela tem que entender o seguinte, cara, eu não posso ficar sem esse negócio. Esse negócio é bom demais para mim. E você tem que saber fazer isso. E existem técnicas no mercado que te ensinam. E é óbvio, Matheus, que além de técnica, eu acredito em uma coisa muito poderosa, que é você vender aquilo que você acredita. Eu já falei isso outras vezes. Eu venho da área comercial, sempre vendi a minha vida inteira. Mas eu só vendia coisas que eu gostava, coisas que eu acreditava, coisas que eu queria ter. Então, eu vendia muito bem, com muita paixão, com muito entusiasmo. E aquilo irradiava para as pessoas. Eu já tentei vender coisas que não faziam diferença na minha vida, ou até que mesmo que eu não acreditava. Cara, não fui bem sucedida. Mas pode ser que é porque eu sou muito, muito passional, emotiva, muito, sabe, eu sou muito verdadeira, falo muito na cara. Então, essa é a minha verdade. A partir do momento que eu estou vendendo uma mentira, eu começo a ter conflito interno, né? Não, eu acho que uma coisa legal também é que assim, a gente tem um LTV bem interessante, né? Que é o Lifetime Value, ou seja, pessoas que estão com a gente há muito tempo e vão numa jornada mesmo. Por exemplo, o próprio professor de música empreendedor, eu posso te garantir que 40% das pessoas que entraram no PME já te seguiam. Não, tinham sido alunos nossos em algum momento. Em algum momento. Da Starling, ou estava o aluno ou já tinha sido aluno. E boa parte das pessoas que fazem um PME também se tornam depois da Starling. Sim. Por quê? Por exemplo, no próprio PME do Instagram, uma boa parte dos nossos seguidores são alunos, né? Que fizeram o nosso curso, estão ali. E a galera está ali com a gente, continua interagindo, comentando nos posts. Ou seja, a galera está feliz de estar seguindo com a gente ainda, mesmo que já tenha terminado o curso. Não tem um sentimento de que, cara, eu comprei o curso e fui enganado. Não, tem sentimento de, pô, fiz o curso. Foi bom para mim. Foi bom para mim, continuo seguindo. Né? E isso, gente, que ele está falando é uma coisa tão verdadeira que isso não é só para escola de música, é para cursos que você vai fazer. Quando você faz um serviço bem feito, você cumpre com a promessa da sua venda, dá mais do que a pessoa pagou, cara, certamente no segundo produto, no terceiro produto, essa pessoa vai comprar de você de novo. Por exemplo, a gente está, né, com curso de Instagram para professores de música. Vai até estar na descrição aqui para quem se interessar, tá? Por exemplo, qual é a minha preocupação o tempo inteiro? Minha preocupação é sempre assim, nesse mais de um mês que a gente demorou para elaborar e gravar o curso. Eu quero que o cara que entre, ele é o seguinte, cara, eu paguei isso, mas eu levei 2 vezes mais. Eu tenho sempre essa preocupação de que a pessoa sinta de que saiu barato para ela. Que ela tem que sair dali feliz. Satisfeita e tipo assim, caramba, eu tô feliz porque eu sei que tem tanta gente que engana, que só quer vender, mas o Matheus é diferente, o professor de música empreendedor é diferente, a Starling é diferente. Não, o Matheus, ele é assim mesmo e a gente tem até conflitos em relação a isso, vale a pena falar também. Se você empreende com seu marido e você é o financeiro e o seu marido é o especialista, o professor, pode ser que você também passe por isso. Porque a gente tem um contrato e a gente tem regras para este contrato. E quando um aluno, por exemplo, da escola, quer não cancelar, mas não quer renovar, e aí renovou automaticamente, o cara não quer ficar,
e aí passou daquele prazo, aquela coisa toda burocrática, o Matheus fala, cara, o cara não quer ficar, libera ele para ele ir, tranquilo. Eu falo, Matheus, não é bem assim, existe um contrato, ele tem que cumprir. Pô, mas o cara não quer ir, libera ele. Então, assim, o Matheus quer estar realmente com quem está satisfeito e aproveitando, né? Eu acho que todo mundo tem que estar feliz, cara. Eu não quero, por exemplo, estar andando com quem não quer andar comigo. Sim. Qual o propósito disso, né? Eu acho que essa talvez seja essa sinergia. Um dos pontos de sinergia que a gente tem eu tenho o lado, eu sou o técnico, eu sou o professor, né? Obviamente tem toda essa visão de marketing por trás, que para mim o marketing não é o lado... Vai ser o próximo passo. Não, que para mim o marketing não é algo que as pessoas tendem a achar que quando entra o marketing, sai a paixão. Ah, é assim. E eu não vejo... Ou a verdade, né? Não, para mim não, cara. Você falou, só vende o que acredita, e para mim não é a respeito de vender mais. Eu já passei até dessa fase, assim, de preciso vender. Para mim é o seguinte, cara, eu tenho que estar feliz nesse processo, porque eu vou continuar fazendo isso daqui a 5, daqui a 10, 15 anos. Quando é só pela venda, cara, você vai definhando, sabe? A gente conhece muita gente assim, né? Que só tá pela venda, que só tá pela grana. Pô, e a pessoa se torna chata, inconveniente, as pessoas se queimam no mercado. Pô, esse cara só quer vender. Então a gente não tá aqui para isso, né? Ter venda é importante, tem que ter, é um coração, mas, enfim. Então, gente, vamos voltar. 1, foco no aluno. 2, tem um espaço acolhedor. 3, equipes bem definidas e cobrança de resultados. E 4, agora, marketing e vendas alinhados. Sim. Fala um pouquinho, Matheus, para a galera sobre esse nosso processo aí. Eu posso complementar, né? Esse processo aí do marketing, né? Que é feito nas redes sociais. Certo. Que tem que ter esse alinhamento com a nossa promessa, né? Com o que a gente vende. Muitas vezes eu quero até postar algumas coisas e você fala, Tati, mas não tem nada a ver, a gente não vende isso. Explica um pouquinho isso aí pra galera. Não, então, primeiro ponto sempre quando você vai definir estratégia de marketing é você saber exatamente para quem você está falando, e quando você entende muito bem para quem você está falando, você já sabe dos sonhos, das dores. Tem gente que chama público-alvo, persona, tem pequenas diferenças, mas a questão toda é, cara, como é essa pessoa que está do outro lado, qual tipo de comunicação, qual tipo de conteúdo que eu vou fazer para ela. E adaptar isso à mídia social. Mídia social é diferente de televisão, é diferente de jornal, é diferente de revista. As pessoas estão ali socializando, o comportamento é outro. E a gente vê muito, por exemplo, marca. Até hoje as marcas, a imensa maioria não está entendendo como que se joga um jogo de Instagram, de TikTok, de YouTube. Tá fazendo o papel errado. Inclusive você vê hoje algumas marcas, tipo Azul, que é de aviação, sei lá, uma Nestlé, marcas grandes com podcast. O podcast não é sobre o produto, é sobre temas que tem alguma correlação. Por exemplo, a Azul fala sobre viagem, lifestyle. Nestlé então, fala que sobre acontece? Nutrição. É uma porta de entrada que algumas dessas marcas entenderam. O branding é secundário, tá ali acontecendo, mas como que a gente vai socializar com as pessoas? Não é para falar sobre marca, ninguém tá ligando. O que a Azul vai falar? Ninguém é uma marca, gente. Ninguém gosta de marca. Exato. Né? Ninguém quer interagir com marca. Então, ter um marketing humanizado, que é o quê? Entra no perfil da Starling Academy. O que tem ali é aluno tocando, postagens que ensinam, entretêm, e a gente está mostrando o dia a dia da escola, mostrando o nosso ambiente, mostrando os ensaios. E todos os dias, né, no final do dia, a nossa funcionária do nosso time de vendas manda pra gente quantos leads chegaram, né? Leads é quantas pessoas entraram em contato querendo estudar. E tá lá sempre assim, CRM, que são os que vieram de campanhas, tem lá os que vieram do direct do Instagram. Todo dia, alguém do direct do Instagram entra em contato para marcar uma aula experimental. Sim. Ou seja, as pessoas elas chegam por vias diferentes, né? O marketing... O marketing ele acelera esse processo de chegada, criação de desejo. Né? A gente está ali pensando em quais são as dores do nosso público, entregando para elas pequenas vitórias, as pessoas se conectam, geram afinidade, e afinidade gera reciprocidade, que é se tornar aluno um dia. Então, tudo o que no final das contas eu tenho como produto? É uma escola de música. Sim. Tá. Então, toda a minha comunicação tem que estar alinhada para esse público. Não adianta. Que vai consumir a escola de música. Que vai consumir. Por exemplo, no meu canal, no Matheus Starling, eu só falo para guitarristas. Tem gente que não é guitarrista lá? Tem.
Mas eu não falo de assuntos para bateristas, para tecladistas. Tem bateristas e tecladistas que me seguem porque gostam de mim, do que eu falo. Mas todos os meus assuntos, no fundo, são voltados para guitarristas, porque no final das contas o que eu vendo ali é a escola virtual. Sim. É a escola de guitarra, né? A escola de guitarra. Então, esse marketing tem que estar muito bem alinhado para que dali saiam vendas, né? Exatamente. 5, gente. E último ponto. Eventos e atividades extra classe para que o aluno tenha um objetivo maior de fazer música. Isso é uma coisa que a gente já falou também aqui outras vezes, que é o seguinte, o Matheus antes falou de lifetime value, que é a linha do tempo do seu cliente com você, do seu aluno com você. Quanto maior o seu LTV, né, maior é a sua renda com esse aluno, né? Sim. Porque imagina, olha que mundo ideal para donos de escola de música. Ele dá aula para crianças, vamos dizer... Não estou nem falando de bebês, tá? Porque bebê ainda tem muito caminho pela frente. Mas você pega um adolescente aí com 12 anos e esse aluno te acompanha até a faculdade, até os 18. Olha, dos 12 aos 18, 6 anos, né? Deixa eu ler aqui que um aluno me enviou hoje, tá? Um aluno chamado Ricardo. Esse mês renovei com o estudo anual com a Starling pela 3ª vez. Uau. É o 3º ano que está na escola. Anual, isso. Mas ainda não terminei o módulo 2, apesar de estar quase finalizando. Venho caminhando devagar e sei que vou ter que passar muita coisa depois de terminar tudo. Tá nível hard, dá conta dos estudos, faculdade, trabalho, filho pequeno, mas sigo observando os conteúdos. O que acontece, cara? O cara tá no 3º ano com a gente. 3ª anuidade que ele tá, acabou de entrar por mais um ano. Ok. Ele tá feliz, por quê? Ele, cara, encontra um ambiente ali com colegas que também passam por essas dificuldades. A vida é difícil, cara, para a maioria. É, claro. Então, assim, ele não consegue estudar tal como ele gostaria, mas ele está estudando. Ele sabe que se ele sair daquele ambiente, ele não vai estudar mais nada. Aí vai vir várias outras coisas. E ele sabe que pode contar com a gente, ele sabe que ele tem as mentorias. Então, assim, na verdade, ele sabe que a vida dele é melhor com a gente do que fora. Então, para ele, vale a pena pagar os R$100 e poucos por mês ali, que é o custo da escola virtual, do que pensar, cara, eu não vou gastar nada, vou poupar aqui R$100 e poucos. Por mais que seja devagar, eu tô quase não tenho estudado. Mas, no final das contas, gente, por que um cara desse tá no 3º ano de renovação? Por conta do ambiente. E eu te garanto que praticamente ninguém no mercado de aula de música consegue ter um aluno no 3º ano renovando uma escola virtual. Numa escola presencial pode ter, mas numa escola virtual eu duvido muito. Até porque a maior parte dos produtos é vitalício. Mas o que você oferece de extra para essa pessoa querer ficar? Não, mas a gente, é o que eu falo, gente, a nossa preocupação com o aluno é genuína. O que a gente acabou de implementar agora, tem quase um mês que a gente está rodando. Galera, o que a gente está fazendo agora? Nós estamos gastando dinheiro para ir atrás do aluno. A gente agora manda a mensagem no WhatsApp mas de todos os alunos. Deixa eu explicar, porque ele não entendeu. Que a pessoa que está vendo, ela não sabe o que a gente oferece. Então, olha só. O aluno, ele entra na Starling. Qual é a nossa promessa na Starling EAD? Né? Estude guitarra, né? Com conteúdo organizado. Acompanhamento. E aí a gente tem mentorias semanais ao vivo. São 10 ou seja, por mês. É uma escola EAD, ou seja, de cursos que são gravados. Mas, além disso, a gente dá mentorias com o professor ao vivo, ali tirando a sua dúvida ao vivo, 2 vezes. São 10 por mês. 10 por mês, porque tem semanas que são 3 vezes na semana. Além disso, a gente tem um grupo no Telegram, que é um grupo de fomento, onde os alunos estão ali se encontrando, colocam vídeos todos os dias. Ali, quem tem dúvida, naquela hora, vai ter um professor que vai responder. A gente vai analisar os vídeos. Fora isso, a gente tem os desafios. Uma vez por mês a gente tem desafio. E Jam Sessions, que também... Isso tudo é extra. A gente está falando aqui de fazer coisas extras para poder incentivar que esse lifetime value desse aluno, que esse tempo dele seja cada vez maior com você. E aí, a gente oferecendo isso tudo, muitos alunos ainda não vinham. Aí o Matheus falava assim... Não vinham na mentoria. Tem direito, mas não comparecia. O Matheus falou assim... Pô, cara, a gente tem que fazer eles virem, porque é muito bom, vai ser bom pro crescimento e vai aumentar o LTV deles com a gente também. O que a gente pode fazer?
Aí a gente descobriu um sistema de mensagens que é caro, que a gente implementou para chamar esses alunos, lembrar, olha, daqui meia hora começa a mentoria, a gente te espera lá. Amanhã tem mentoria, a gente espera lá. Então o cara recebe no WhatsApp dele agora falando e lembrando ele de estar na mentoria. Porque a gente já mandava por e-mail e já mandava no grupo do Telegram. Agora manda no privado pro cara. No WhatsApp. A gente tá perseguindo o cara. Mas, perseguindo, e a gente coloca, obviamente, se você não quer mais ser lembrado das mentorias, nos avise que a gente te tira da lista. Mas assim, a maioria das pessoas querem ser lembradas e gostaram, aumentou em 30%. Não, aumentou em 100%, pô. É mesmo? Dobrou, né? Nossa, Dobrou. É porque eu só olhei nos primeiros dias, então agora dobrou o número de alunos. Então assim, as pessoas querem ser lembradas, tá vendo? E isso a gente poderia não ter feito. Não, e a gente vê muito aluno assim. Porque o aluno, quando ele entra, ele já paga o ano. Já está pago. Ou seja, a gente não precisava, né, a cabeça, a mentalidade fixa do empreendedor, que vocês já ouviram a gente falar sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Mentalidade fixa, já pagou, já entreguei o que eu prometi, mas não, a gente está sempre se comprometendo a aumentar esse LTV do aluno com a gente. É porque o aluno está vivendo a vida dele. Está todo mundo vivendo a vida dele. Sim. A gente está ali, a gente sabe de tudo. Mas o cara, às vezes, ele recebeu um e-mail na segunda-feira com a agenda da mentoria da semana. Na terça-feira ele já esqueceu. Sim. Enfim, é isso. E agora eu vou falar um pouquinho de escola física, né? Na escola física, a gente tem shows durante o ano, né? Na área do instrumental, a gente tem a cada 45 dias jam sessions. Para a galera que mistura aí o instrumental com o canto, a cada 2 meses a gente tem pocket show de algum tema específico. Para a galera do Kids, a gente tem 3 shows no ano. E todo mundo, no final do ano, tem o grande show de fechamento, enfim. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque isso demonstra também, para as crianças, é importante para os pais. Porque demonstra para os pais o trabalho que a gente tem feito com que eles têm pago. Então, isso vai fazer com que o pai fique feliz. Caraca, meu filho evoluiu, meu filho já está tocando música tal, meu filho está cantando música tal, meu filho está feliz, está inserido. Não, vou renovar. Então, para a criança, o show é para o pai. Já para o adolescente, para o adulto, é uma realização pessoal deles. Então, eles estão inseridos, eles estão aprendendo, eles estão se apresentando, eles estão aparecendo, né? Isso faz com que o aluno ou o mesmo adolescente, o adolescente vai falar com o pai, eu quero continuar. E o adulto vai falar, cara, eu vou continuar pagando, que está fazendo diferença na minha vida, né? Então, ainda mais um pós-pandemia, onde as pessoas ficaram reclusas em casa, a pessoa conseguir estar junto, fazendo parte, se apresentando, num ambiente alegre, comemorativo. Gente, isso é incrível. Não existe escola de música sem eventos. Você precisa de fazer um calendário anual, nada que seja em cima da hora. Tem que ser algo programado, tem que ter um calendário. E você fazer com que seja o melhor. Se você tiver que cobrar uma entrada significativa, ou se não comprar, se você não tiver espaço, busca uma igreja, um restaurante, tenta sempre começar sem custo, mas as apresentações vão te dar um ânimo novo para continuar. Eu sempre saio dos shows cansada, mas sempre realizada, né, Matheus? E o Matheus sempre fala assim, cara, Tati, você é doida. Nossa, você fez esse nosso enorme mesmo, você dá conta? Você é doida, maluca. Mas, enfim, eu acho, gente, que vale muito a pena fazer esses eventos. Enfim. Acho que a gente já falou, né? Deu quanto tempo aí de podcast, meu filho? Deu uns 40 e poucos, né? Curtiram, galera? Curte aqui, mãozinha pra cima. A gente sempre espera um comentário de vocês aqui. Vocês estão precisando de comentar carinho, mais, hein, gente? Poxa. Falar de onde que vocês são. Exato. Onde que vocês seguem a gente, como que conheceu, tá? Se esse podcast está valendo a pena para você, então, não é verdade? Tá aqui. Inscrito você já tá, né? Então, galera, é isso. Deus abraço, grandemente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.